O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas, se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez, procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, veja que como se aproxima a paixão do Senhor. Amados, é uma Semana Santa, e esta semana a gente conta a semana de quanto a quanto? De quarta a domingo? Ou de domingo a domingo? Uma semana. São quantos dias? Mais o domingo, que é o primeiro dia da semana. E o segundo dia, por isso que segunda é segunda, por isso que terça é terça, quarta é quarta, quinta é quinta, sexta é sexta. E sábado é o Shabat. Vem daí. Nossa língua latina tem este privilégio de quase que traduzir o descanso judaico. Só que o nosso descanso não é este. O nosso descanso é o domingo da ressurreição. E uma Semana Santa, ela começa domingo de Ramos e vai até domingo da Páscoa. Pode se mudar para a igreja. Todo dia tem coisa. E quem está lá organizando sabe que não para. Tenha consciência de que quem está organizando a liturgia, abrindo, fechando a igreja, organizando a liturgia, os ornamentos, as leituras, as melodias, não está parado. Então, se você não vai e está de boa na lagoa, né, está pecando por omissão, né? E se você vai somente para assistir também e não vive, não introjeta, não internaliza, não experimenta cada dia. Cada dia é uma janela que se abre para o próximo. O domingo, que a gente medita o Evangelho da Paixão do Senhor,
vai abrir a porta para a segunda-feira, que é a unção de Betânia, que vai abrir a porta para a terça, que é a traição, terça e quarta, a traição de Judas. E a quinta, a gente já reza, já então, o nosso trido, com a missa de lava-pés. Cedinho a missa de crisma, na Catedral Diocesana. Quem quiser viajar, conhecer como é, então vai estar todos os padres rezando, e a gente vê meio que um comércio que não para, como que querem atropelar esta semana, infelizmente. Estamos no interior, temos a graça de parar, fazer os serviços essenciais, claro, mas não se deter. Essa semana mesmo a obra da igreja vai parar. Cada um na sua casa pode trabalhar, fazer seus serviços, mas a obra pública da igreja, o espaço urbano, vamos parar esta semana, porque a semana ela é santa. E aos retardatários que não procuraram as confissões nos dias prescritos, segunda, terça e quarta, antes das missas, a gente atende, ou após as missas, antes ou depois nós atendemos as confissões de quem falta confessar, tanto na nossa paróquia quanto na área pastoral. Vamos ficar atento à programação e fazer o propósito da Semana Santa, que é não faltar, começando de domingo de Ramos. Segunda não é dia de trabalho comum, não deveria nem ter aula. Isso a gente pode reivindicar. Claro, se formos cristãos fortalecidos, a gente pode reivindicar, ó, Semana Santa, né? E quem sabe, né, ter que votar isso como projeto de lei mesmo na Câmara, e seria um bom projeto que algum vereador tomasse à frente e em seu coração e levasse isso à frente, né? E que a gente realmente parasse a semana inteira. Tem aula? Tem aula? Segunda? Terça? Não é isso? Segunda que vem tem aula? Terça tem aula? Quarta tem aula? Até quinta? Até quarta. Então, isto leva a uma má formação, né? A gente vai viver, mas sabemos que está errado e que poderemos reivindicar, pedir, solicitar, orientar. A gente precisa orientar as autoridades cíveis sobre a importância deste tempo de fé, esta parada para nosso grande retiro e a semana que é santa. Caríssimos irmãos e irmãs, neste Santo Evangelho estamos no capítulo 10º, é o capítulo da comunhão com o Filho e o Pai. Eu e o Pai somos um, ninguém tira a minha vida. O Pai, eu a dou para retomá-la de volta, porque o Pai me ama. É o versículo 10, capítulo 10, versículos 17. Esta comunhão, Jesus então está agora falando explicitamente diante dos doutores da lei, que estão buscando agora, de todo modo, buscar aprender Jesus. E nosso Senhor agora ele fala abertamente, né? Ele usa o presente para identificar o eu sou, né? Ele é Deus e ele coloca a sua comunhão com o Pai, né? E depois Jesus ele retorna para aonde tudo começou, quando ele foi batizado. E as pessoas conversam com ele. E aí a gente pode até imaginar Jesus ali e o povo, mas Senhor, a gente não entende porque estão querendo lhe prender, porque tudo que João Batista falou sobre o Senhor é verdade, diz o último versículo. Muitos acreditaram em Jesus, nas suas obras, principalmente. E a revelação de que ele não era um homem comum
como disse então os judeus, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Podemos tomar este versículo e aplicar em nossas vidas. Existe uma guerra entre a realidade de Deus e a nossa humanidade, porque quando Deus entra na nossa vida por meio dos sacramentos, Ele vai ordenar a nossa vida e nós vamos viver a vida da graça do Senhor. Mas a nossa carne, a nossa humanidade fica brigando com a vontade de Deus e a gente fica teimando, querendo fazer a nossa própria vontade. Então a vida dos sacramentos é uma vida de abrir-se à vontade de Deus, e a pessoa fica triste porque você fica brigando com Deus, querendo a vida para você, e nosso Senhor falando que só tem verdadeira vida, felicidade, realização, quando a gente vive uma vida devota, ou seja, para Ele. Nosso Senhor nos ensina, amados, que nós estamos nesta terra de volta para o Pai, e que nós temos uma estrutura, uma alma, e que essa alma é aonde Deus habita, no centro dela, e que essa alma ela vai orientar o nosso espírito, que é marcado, selado com o batismo, a nossa alma, e que tudo em nós, este corpo que nós vivemos nele, como São Paulo fala, como uma tenda armada na terra, é o corpo da gente. E uma hora nós vamos desarmar esta tenda, que é quando a cruz chegar. E Jesus disse: tome sua cruz. E se ele falou sua, e a palavra de Deus é universal, quer dizer que todos os homens viverão a sua cruz, seja na doença, seja nas provações e tribulações da vida, seja na própria morte. Ela chegará para todos nós. Se não já chegou, ela está aí. Preciso então aqui fazer o quê? Assumir a cruz. E Jesus nos ensina como nós vivemos a nossa cruz de cada dia, sem desespero, unido ao Pai, numa vida de oração e comunhão, obediente a Ele e aos seus mandamentos. A gente deste modo está conduzindo a nossa cruz como filhos diante do Pai, e apresentamos a nossa vida e as nossas situações diante de Deus neste tempo da Quaresma, e nos perguntamos o que é que Deus como Ele me enxerga nessas situações. E Ele como Pai, nós como Filho, Ele vai nos mostrando em nossa consciência o que é certo, o que é errado, o que precisa mudar, quais são as nossas imperfeições, os nossos erros, os nossos acertos que vêm pela graça dEle. E aí a gente vai aprendendo a se converter. Então, eu quero chegar a 80 anos de idade com o coração de criança, de filho. Eu quero ter 80. Não sou uma pessoa idosa. Eu sou filho de Deus. Eu sou uma criança, um bebê nos braços do Pai. É assim que Jesus diz: quem não tiver um coração de criança não entrará no reino dos céus. Quero rezar como criança, quero comungar como criança, eu quero voltar a esta infância como eu nasci, quando eu estava no seio de Deus. E quem nos revela tudo isso é o próprio Cristo, amados irmãos e irmãs. Então Jesus, Ele está aqui neste momento muito tenso, crítico. Depois do capítulo 11 Ele irá ressuscitar Lázaro, e aí pronto, é neste momento em que Ele vai ser preso, porque realmente é algo que não tem como os judeus sustentar, e ele será acusado de blasfêmia. Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas olha só, tu és cristão e pratica boas obras,
e o mundo não se converte com as suas boas obras. Pode pintar de ouro a igreja. Se pinte de ouro você, todinho, assim, anda no meio da rua. Ninguém está nem aí para você, para as obras boas que você faz. As pessoas querem comungar da sua maledicência. Agora fale coisas maliciosas, conte piadas maliciosas, seja uma pessoa gaiata, todo mundo vai querer você por perto. Pessoa muito feliz esta, né? Então não é assim. Mas querem pegar Jesus por causa da blasfêmia, porque ele disse que ele era eu sou Deus. Diga ao mundo que você é filho de Deus. Diga ao mundo. Assuma o seu batismo. Aí o importante é que sofremos uma aventura da fé e eu tenho o prazer de pagar o preço pela minha vocação. Ponto e acabou. Jesus, ele disse que a gente vai morrer, se der a vida pelo reino de Deus, e de todo um jeito nós vamos morrer. Eu quero morrer por causa do plano divino, por causa da vontade de Deus. E o que é que eu vou perder hoje? Então hoje eu já tenho consciência de todas as coisas que eu já perdi e aquelas que eu perderei e que eu perco no presente por ser hoje padre católico. Simples assim. Já sei. E a coisa vai melhorar? Não. Ela vai piorar. A perseguição será maior. Até que a igreja fique um pequeno rebanho de fiéis. Fiéis. A igreja não está importando com a multidão de infiéis que querem inventar moda na igreja e fazer o que quer da cabeça. Nosso Senhor Jesus, ele quer um pequeno rebanho fiel que possa agradar a ele. Agora, que haverá no nosso coração uma grande esperança de converter multidões, sempre haverá, né? Louvado seja. Mas se as grandes multidões elas estão tendenciosas a serem fãs dos poderes deste mundo, não podemos trocar Deus pelos poderes deste mundo. Então eu só gosto do que a grande maioria gosta. Se a grande maioria não gosta, eu também não gosto. Bom, a gente sempre fala que gostar, a gente gosta de papagaio, gato, cachorro e periquito. Cavalo, vaca, trabalho, a gente gosta. De pessoas, nós ou amamos ou odiamos. E se a pessoa está apontando o caminho de Deus, você que é pai e mãe, o seu filho ele vai ou lhe amar ou lhe odiar. Eu gosto de mamãe, eu gosto tanto de vovó, né? Meu filho, você ou ama ou odeia. Gostar, a gente gosta de papagaio, periquito, cachorro, passarinho. Agora, de pessoas a gente ama. E em relação a Deus eu adoro. E aos santos eu venero. E a Virgem Maria venero com o culto maior de hiperdulia. E a São José de primeira veneração, de protodulia. Simples assim. Então, enquanto essas coisas não estiverem bem definidas dentro da nossa alma, do nosso coração, a gente vai ficar vivendo feito piolho, indo pela cabeça dos outros. E a gente não quer ficar vivendo assim. Decida-se, decidamos nesta Semana Santa, amados, a adorar aquele que nos amou em sua paixão. E perguntemos como ele nos olhou do alto da cruz e por que ele lá foi parar. Então, quando a gente coloca isto na balança, o mínimo pecado pesa na nossa consciência, porque foi por este mínimo pecado venial, as nossas imperfeições,
que Cristo assumiu a perfeição, derramando para a igreja inteira os sacramentos que brotaram do seu lado aberto na cruz. Vamos adorar a Cristo na sexta-feira. Meio-dia a igreja fica vazia, o povo esquece. Os bebuns se embriagam com vinho, trocam o litro de rum Montilla por 5 litros de vinho, e aí compram logo o carreteiro, né? E aproveitam a Semana Santa para tirar férias, viajar para a praia, né? Sexta, sábado, domingo, se dana, né? A sexta da paixão, a comemoração, parece um cemitério. As pessoas andam com Jesus morto, mas com um semblante de morto. Eu tenho que estar na procissão do Senhor morto com um semblante de ressuscitado. Doer aqui dentro, mas eu já recebi a alegria do perdão. Então eu vou cantar: vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. E no sábado de aleluia eu estarei lá na igreja, na vigília pascal, acendendo a fogueira e o círio pascal com a minha chama acesa, e irei proclamar no glória a ressurreição. E no domingo, quando muitos não estão nem aí, eu estou lá celebrando a Páscoa do Senhor. Muitos sepultam Cristo na sexta-feira e não voltam mais na igreja, só ano que vem, né? Ano que vem, para receber as cinzas, que não é uma missa de preceito. Desculpe eu lhe informar e formar por este conceito. Não é preceito, é uma missa que inicia o tempo quaresmal. Pode levar cinzas para colocar lá nos seus parentes, tudo, como uma comemoração, né? Então, tá bom? E estas cinzas, elas serão feitas com os galhos, os ramos deste domingo, que nós vamos celebrar e entrar com Jesus em Jerusalém. Ele manso, um rei, montando um cavalo imponente, uma espada, um manto, uma coroa? Não. Vestindo uma túnica, montado num jumentinho, filho de uma jumenta, que ele manda os apóstolos ir pegar, como profecia de tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Vamos lá, vamos celebrar, amados irmãos e irmãs, este grande momento da nossa fé, da nossa vida, e que celebremos como nossa última Semana Santa, nossa Páscoa. Ano que vem a gente não sabe se estará aqui. Amém? Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.